Oi, eu sou a Cash do Paixão Literária e chegou o momento mais aguardado no ano dentro do Booktube. Falar sobre os melhores e os piores livros lidos no ano. Nesse caso, eu vim falar sobre as minhas decepções de 2021. Antes de realmente começar a minha lista, falar algumas coisinhas aqui pra vocês rapidinho. Primeiro, já se inscreve aqui no canal, que os próximos vídeos vão ser maravilhosos. Vou falar sobre as minhas melhores leituras do ano, os livros mais esperados de 2022, minhas metas de 2022 e um especial de um ano de canal, então já se inscreve aqui no canal. Em relação à minha lista de piores livros lidos do ano, só queria deixar algumas coisinhas claras aqui pra vocês. O primeiro é que a minha lista não tá de pior para menos pior, ou o contrário, e sim está na sequência de livros que eu li, ou seja, o primeiro livro aqui que eu vou mostrar pra vocês foi a minha primeira decepção do ano, e assim por diante. E o último livro vai ser a minha última decepção do ano, beleza? A segunda coisa que eu preciso falar pra vocês é que não necessariamente todos os livros aqui foram publicados esse ano, alguns foram, mas no geral foram minhas leituras, então nem todos são lançamentos desse ano. E a terceira coisa e mais importante é, gente, essa é só a minha opinião. Se você leu o livro e gostou, tá tudo bem, ok? Não precisa me xingar nos comentários. Essa foi só a minha opinião e tá tudo bem, ok? E muitos desses livros aqui, na verdade, nem são livros, nossa, que eu odiei. A maioria são livros que me decepcionaram. Tanto que tem livros que eu dei notas mais baixas do que esses que estão na lista, só que esses foram os que eu tinha mais expectativa. Então chega de enrolação e vamos realmente começar na minha lista. O primeiro livro que eu tenho pra falar pra vocês é Enraizados. Esse é um livro que eu li na Maratona Literária de Verão e tem vlog aqui pra vocês, eu vou deixar aqui nos cards. Nesse vlog eu falo pra vocês perfeitamente o porquê que eu não gostei de Enraizados, qual foi o meu problema com esse livro, mas no geral, o que aconteceu foi que no começo a história tava me envolvendo muito, nos primeiros 40% da história mais ou menos, eu tava adorando e eu tava simplesmente não conseguia entender porque as pessoas odiavam tanto esse livro, falavam tão mal desse livro. Aí eu passei aos 40%, aí eu comecei a entender o porquê tanta gente não gosta dele. É uma história que pra mim se tornou chata. Essa é a palavra. No começo tava muito interessante, eu tava adorando toda a mitologia. E o final, em relação à resolução do problema, não exatamente a resolução, mas a explicação do problema eu achei muito interessante. Mas se tornou um livro chato. Depois dos 40%, pra mim, parece que o livro não andava nunca. Eu lia 10 páginas e parecia que eu tinha passado por 100 páginas. E foi por isso que foi a minha primeira decepção do ano. Foi triste, porque foi o terceiro livro que eu li, mas tá tudo bem. A minha segunda decepção do ano foi Muito Mais Que Uma Princesa, que é um romance de época. Antigamente eu lia bem mais romance de época do que eu leio hoje em dia. Esse ano eu li, acho que praticamente nada de romance de época, mas esse foi um dos que eu li, foi o primeiro que eu li no ano, e pra mim foi uma grande decepção. Esse é um livro que eu tinha expectativas muito altas. É um livro que você não acha mais pra vender em sites como Submarino, Amazon, Americanas. Ele é um livro mais de seba, até onde eu sei, porque, se eu não me engano, esse livro não é mais publicado, então você só acha nessas ocasiões, e é um livro que eu tava há muito tempo querendo ler. Mas quando eu li, eu não consegui me pegar os personagens. E eu só, pra mim foi só um livrinho ok, sabe? Enquanto eu achei que seria muito mais. Então por isso que foi uma decepção grande pra mim. O próximo livro, que também foi uma decepção, nesse caso tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui nos cards, que é Um de Nós é o Próximo, que é a resenha aqui do canal que mais tem visualização. Mas foi um livro que, apesar de eu ter gostado de ler, foi gostosinho. Foi um livro que me decepcionou, principalmente porque eu esperava muito mais da história. Essa é a continuação de Um de Nós Está Mentindo. E eu adorei Um de Nós Está Mentindo na época que eu li. E esse segundo eu não gostei muito. Eu achei que a autora deu muita volta onde não precisava. E o final é tipo... tudo bom. Mas na resenha eu também falo certinho porque eu não gostei tanto assim da história. Na resenha eu digo que esse não é um livro ruim, eu só... achei que seria tão bom quanto o primeiro e no caso não foi, então pra mim foi uma decepçãozinha esse ano. O quinto livro que eu tenho pra falar pra vocês, se você me acompanha desde o começo aqui no canal, ou se você já assistiu meus vídeos um pouquinho mais antigos lá do começo do ano, vocês sabem que eu odiei esse livro, que foi Sobre a Redoma do Stephen King. Eu não podia não colocar esse livro nessa lista. Esse livro foi ruim pra mim. Simplesmente assim. Esse livro me provou que Stephen King realmente não funciona pra mim. Eu já li outras coisas dele que eu achei meio ok. Aí eu fui ler esse e já deu. Eu não vou mais ficar me forçando a ler um autor que não dá certo. Esse livro aqui, ele é um livro gigantesco, gente. É um livro de 900 e poucas páginas.
é 950 páginas. É um livro que tem um monte de personagem. E é um livro que... Ai, gente, eu não consigo explicar. Eu só queria que terminasse logo. Esse foi um dos livros que estavam na minha lista de 20 livros pra ler antes dos 20. Que eu também vou deixar aqui nos cards pra vocês, que eu fiz um vídeo. E... Ai. Esse vídeo também falo pra vocês que eu não gostei desse livro aqui. E realmente não deu pra mim. Era questão de honra terminar. Esse livro tava na minha estante há um bom tempo, porque eu já tinha tentado ler uma vez e parei acho que na página 100 e pouquinho. Tentei de novo, quase empaquei também na 100 e pouco, mas dessa vez eu continuei, terminei o livro. Foi uma honra pra mim conseguir terminar esse livro. Me senti muito orgulhosa, mas já deu pra mim de Stephen King, não dá mais mesmo. Ele vai continuar na minha estante porque acho que é o maior livro que eu li até agora. E eu acho essa capa simplesmente maravilhosa, mas é um livro que eu passo muito longe e, infelizmente, não dá certo pra mim. Principalmente porque eu acho que tem algumas cenas aqui completamente desnecessárias e que me fez passar um pouquinho de raiva. O 6º livro da nossa lista, acredito que foi a minha maior decepção do ano. Principalmente porque é uma autora que eu gosto muito, é uma autora que eu já li vários livros, acho que eu já li 7 ou 8 livros dela. E eu tenho pretensão de ler todos. Mas esse livro foi a maior decepção do ano, que foi Layla, da Colleen Hoover. Eu fiquei muito triste com esse livro, porque eu tinha altíssimas expectativas por ser a Colleen Hoover. Eu gosto muito dos livros dela. Inclusive, ela vai estar na minha lista de melhores livros lidos do ano, mas Layla não foi o caso. Simplesmente me decepcionou. Eu achei que a resolução do problema foi ridícula. Tipo, simplesmente ridícula. Ainda foi um livro gostoso de ler, porque a escrita da Colleen Hoover é perfeita. Mas, no final, quando tudo se resolve, eu tive vontade de rir, porque eu achei meio sem sentido, meio nada a ver. Esse é o primeiro livro da Colleen Hoover que ela foge um pouco do padrão dela e ela vai pra uma coisa um pouco mais paranormal. E eu acho que ela deveria ficar onde ela tava, porque esse daqui não deu certo mesmo. E esse livro aqui também tem resenha aqui no canal, se você quiser dar uma olhadinha. Eu também falo todos os pontos. Eu também falo que também não foi um livro péssimo, ele só não funcionou pra mim e não chegou nem perto das minhas expectativas. E o 7º livro na minha lista de decepções do ano foi A Lista de Convidados. Esse foi um livro que eu passei muita raiva, gente. Ele só me deixou irritada. Pra vocês terem noção, esse foi um livro que eu li pra fazer resenha pra vocês, só que eu decidi não fazer resenha porque eu passei tanta raiva lendo, porque eu achei que eu só ia vir falar mal, diferente do Layla, que eu tinha pontos positivos pra falar. Eu só achei coisa ruim nesse livro, de verdade. Principalmente porque a autora, ela faz de um jeito em que o final de cada capítulo é prestes a ter uma grande revelação e daí passa pro próximo capítulo, que é outro personagem, outro período de tempo. E eu entendo que esse é o formato padrão de thriller, formato padrão de livros de mistério no geral, mas a autora fez um jeito que só me deixou irritada. Eu só queria saber logo as coisas e ela só parece que me enrolava. E no final, na minha opinião, é uma resolução que... digamos que não tem como você adivinhar, sabe? Eu gosto muito de livros de mistério, onde o autor te faz de trouxa, tipo assim, tava na tua cara e você não viu. Esse livro não é assim, porque ele não te dá muitas pistas de que aquele é um mistério. Não falei nada pra vocês sobre esse livro, né? Esse livro é uma festa de casamento numa ilha particular e alguém acaba morto. E o negócio é que é alguém dessa festa que matou essa pessoa. Enfim, eu achei que a resolução é interessante, mas não me deu pistas nenhuma, então, tipo, né, não tinha como eu descobrir sozinha. Isso é algo que me incomoda um pouco. Eu prefiro muito mais quando, sabe, quando tá na sua cara, mas você não vê. Eu acho muito mais interessante do que um plot twist que veio do nada e que não tinha como você descobrir, simplesmente. Esse livro eu falei sobre ele, se eu não me engano, na Maratona Literária de Inverno. Foi um livro que eu li na maratona? Eu acho que foi. Eu falei dele em algum momento aqui no canal. E se eu deixar o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards aqui pra vocês também. Uma coisa interessante no meu ano é que depois desse livro que me decepcionou muito, eu fiquei acho que uns 3 meses ali sem ler nenhum livro que me decepcionou. Eu tava vendo a minha lista, eu fiquei bem impressionada com isso. E eu li bastante livro nessa época. E uma coisa engraçada também, nesse período de tempo eu não li nenhuma decepção e nenhum favoritado. Então, enfim, só uma coisa que eu queria
só uma curiosidade que eu vim falar pra vocês. Mas o meu 8º livro que me decepcionou esse ano foi um livro que eu li mais recentemente, eu acho que eu cheguei a ler em novembro, que foi o Morro dos Ventos Uivantes. Esse que é um livro que eu sei que todo mundo que lê ou ama ou odeia. Eu tinha quase certeza que eu ia ficar no time das pessoas que amam esse livro, mas não aconteceu. Foi um livro que enquanto tava lendo, eu só conseguia pensar o quanto esses personagens precisavam de terapia. Só isso. Todos os personagens, sem exceção, precisam de uma boa dose de terapia. Era só o que eu conseguia pensar nesse livro. Então, não foi um livro que eu odiei. Eu não fiquei no time das pessoas que odeiam esse livro, mas também não amei, não. Pra mim foi um livro bem, tipo, ok, sabe? Me irritei um tiquinho em alguns momentos, porque eu pensava, meu Deus, meu filho, você não deveria viver em sociedade. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Não foi a pior coisa que eu li esse ano, só não foi um livro que me agradou muito. E eu tinha expectativa de que eu ia amar. Que geralmente esses livros que, ou as pessoas amam, as pessoas odeiam, porque tem polêmica, porque tem alguma coisa, geralmente eu amo, mas nesse caso não aconteceu. Estamos acabando, no geral nós temos só 2 livros aqui pra falar. E o 8º livro foi Os Imortalistas. Eu tinha muitas expectativas pra esse livro, porque ele é um livro que, pra quem não sabe nada sobre esse livro, são 4 irmãos que, quando crianças, assim, eles vão numa vidente, e essa vidente fala a data de morte de cada um deles. E a gente vai acompanhar a vida desses 4 irmãos. O livro é dividido em 4 partes, contando a vida de cada um deles. E o que acontece? Essa foi uma premissa que me chamou muita atenção. Eu achei muito interessante. Eu amo esse negócio de o que você vai fazer com a sua vida. Amei acompanhar os irmãos, o que eles decidiram fazer com a vida deles a partir de o tempo que foi dado a eles. E o que acontece? A primeira parte do livro, que é o primeiro irmão, eu amei. Eu amei. Eu chorei desesperadamente. Eu achei incrível a história. A primeira parte, assim, me entreteu muito. Eu fiquei muito envolvida na história. Só que daí chegou os outros irmãos. A segunda, a terceira e a quarta parte não me envolveram tanto. Eu não consegui me apegar tanto a alguns personagens. Esses irmãos não me cativaram tanto quanto o primeiro irmão. Então, foi um livro que eu tinha muita expectativa de 5 estrelas, principalmente por causa do primeiro irmão. Quando eu li a primeira parte do livro, meu Deus, achei perfeita. Chorei, como eu disse, muito, muito, muito. Mas as outras não me prenderam, não me pegaram, não me trouxeram sentimentos, então ele acabou se tornando uma decepçãozinha do ano, apesar da primeira parte ser incrível. E a minha decepção mais recente foi um livro que eu fiz vídeo aqui pro canal, tem vídeo aqui pra vocês, que foi Sangue e Mel. É a continuação de Pássaro e Serpente. Eu não vou me estender muito, porque no vídeo eu falei tudo o que eu não gostei nesse segundo livro aqui. Eu acho que ele tinha muitas chances de ser muito bom, principalmente porque eu amei o primeiro, eu achei o primeiro sensacional. E eu tinha muitas expectativas desse segundo também ser tão bom quanto o primeiro. E no final acabou não sendo. Ele acabou entrando naquele clássico clichê do segundo livro da trilogia, que dá uma boa caída. É isso que acontece, ele é só um livro de transição. E alguns personagens me deixaram meio incomodada. Enfim, assista a resenha e você vai entender melhor o porquê que eu não gostei desse livro. Mas se você não leu o primeiro, não assista a resenha do segundo, porque tem spoiler do primeiro livro. Então assista a resenha do primeiro livro, que eu também vou deixar aqui nos cards. Aí do primeiro, sim, o primeiro eu gostei. Esse segundo, médio. Eu falei sobre os meus 10 livros que mais me decepcionaram esse ano, infelizmente. Mas eu tenho um livro aqui pra falar pra vocês, que é uma situação um pouco peculiar, ok? Vamos terminar esse vídeo em um clima um pouquinho mais positivo. Ou não. Vamos ver. É um último livro que eu tenho pra falar pra vocês, que foi Filme Noturno. Esse foi um livro que eu odiei o final, com todas as minhas forças. Eu odiei o final. Nossa, como eu achei ruim o final. Porque a autora pra mim tinha criado uma história muito boa. Ela tinha criado um final perfeito e ela estragou o final desse livro. Eu fiquei indignada. Mas por que esse livro não tá junto com todos os outros? É porque o resto do livro é perfeito. O resto do livro é simplesmente perfeito. Eu não sabia se eu colocava ele nos melhores livros do ano, nos piores livros do ano. Pra mim, esse é uma situação muito específica, onde um livro tá tanto nos melhores quanto nos piores livros lidos pra mim esse ano. Enfim, ele foi um livro que a história é sensacional. O clima de mistério,
o suspense que o livro tem. Pra quem não sabe nada sobre esse livro, é basicamente um jornalista, se eu não me engano, que ele decide dar uma investigada ali na morte da filha de um grande cineasta, um produtor de cinemas do mundo do terror. E é sensacional o crime de mistério que esse livro tem. Mas o final foi ridículo. O final entra nessa lista. O final desse livro entra na lista de decepções do ano. Mas o resto do livro não, porque o resto do livro é perfeito. Na verdade, eu acho que eu tenho que reler esse livro com a cabeça de que o final vai ser meio fora da casinha. Aí talvez eu goste dessa história no geral. Enfim. Bom, gente, lembrando que essa é apenas a minha opinião. Como eu disse antes, tudo bem você ler esses livros e gostar, não tem problema nenhum. Mas esses daqui foram alguns dos meus livros que mais me decepcionaram esse ano. Não esqueça de me contar aqui nos comentários qual foi o livro que você menos gostou de ler. E já se inscreve no canal, deixa o joinha, vai vir muito vídeo bom por aí. Então é isso, um beijo e até o próximo!